Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Nico e hoje eu irei fazer uma review sobre os 3 primeiros episódios de Dragon Ball Daima, o anime mais recente de Dragon Ball e também o último anime que o nosso grande mestre Akira Toriyama nos deixou. Nesse vídeo eu vou tentar fazer um resumo de cada episódio e dizer o que eu achei sobre cada um deles, dando, é claro, a minha opinião sobre cada um. E para isso eu acho melhor entrar no contexto desse anime, que não é surpresa, mas é bom deixar claro que Dragon Ball Daima não é uma continuação de Dragon Ball Super. Esse novo anime se passa provavelmente alguns meses ou até no máximo um ano após o final da saga Buu. Digo isso pois tem várias citações, até no primeiro episódio mesmo, que deixam claro que não se passou tanto tempo após aquela batalha, né? Aquela última batalha no planeta sagrado do Sr. Kaiô. Bom, e dito isso, vamos pro resumo. O episódio começa nos apresentando dois dos novos personagens, assistindo especificamente ao momento onde os guerreiros Z encontram a nave de Babidi. Esses dois personagens se chamam Goma e Dexo, dois demônios do reino dos demônios que era governado por Daburá. Esse início já mostra a qualidade da animação, que só vem aumentando desde o filme do Broly. Parece que a Toei acabou sentindo a reclamação dos fãs sobre a qualidade da animação do Super, e vem investindo cada vez mais nisso. E é muito legal ver os dois assistindo às cenas icônicas da saga Buu, como a luta do Goku vs Majin Vegeta. Eu tenho que dizer também que por mais que os traços do anime num geral sejam bem simples, quando eles refazem cenas dos animes antigos fica muito bom também. E enquanto os dois assistem às lutas, eles começam a se questionar se Goku e Vegeta eram demônios, pois eles eram muito fortes. Mas o Goma afirma que não, porque as orelhas deles eram redondas e não pontudas como a deles, o que é muito interessante porque eu sempre levei esse traço corporal de alguns personagens de Dragon Ball como algo alienígena, né? Só que isso que o Goma disse acaba dando uma nova explicação pra isso, coisa que esse anime vai fazer bastante durante todos os episódios, o que eu acho que é uma das maiores inspirações para Akira Toriyama fazer essa série, que foi expandir esse mundo incrível que ele criou e com isso explicar muita coisa que a gente não sabia direito ou ficou mal explicado durante as outras séries. Continuando com o episódio, os dois avançam mais nas batalhas contra Majin Buu e acabam descobrindo a existência das esferas do dragão na Terra. Porém, a sua surpresa era que também haviam esferas na Terra, além do Reino dos Demônios. E após verem a morte de Daburá, o Goma se nomeia como o novo rei do Reino dos Demônios. Nessa mesma cena, a anime acaba nos apresentando outra personagem nova, que se chama Doutora Arinsu. E uma coisa que eu não expliquei é que Dexo e o Kaioshin são na verdade irmãos. O que fica óbvio pela aparência idêntica dos dois, né? Mas o pior é que agora a gente sabe que o Kaioshin na verdade é um demônio. O que é meio contraditório, né? Porque a função dele é ser o deus supremo de Dragon Ball, mas na verdade ele é um demônio, que normalmente a gente relacionaria ele ao inferno, né? E nessa cena, o Dexo acaba chamando a doutora Arinsu de irmã, ou seja, são 3 irmãos. A doutora comenta que seria problemático se os guerreiros Z invadissem o reino dos demônios, meio manipulando o Goma para que ele tentasse de alguma forma impedir algum confronto com eles. E é aí que ele tem o grande plano que vai levar ao conflito principal do anime. Ele sabe que seria burrice enfrentá-los, então Goma decide ir até a Terra e pedir para as esferas do dragão transformarem todos aqueles que lutaram contra Majin Buu em crianças, pois assim eles ficariam fracos e não seriam mais um problema. Que é um grande erro na minha opinião, né? E nesse meio tempo é nos apresentado as esferas do dragão daquele reino, que são apenas 3. E ali conhecemos também o criador delas, um nome Seijin, chamado Neva, que é um personagem muito misterioso nesse começo. E na Terra, o pessoal está comemorando o aniversário de 9 anos do Trunks. E tem algumas coisas interessantes para comentar nessa parte, mas acredito que o mais importante é a presença do Shin e do Kibito nessa festa. Então ali filando boia igual o Bills e o Whis. E a presença dos dois ali é assim importante porque eles fazem parte de um retcon sobre a fusão Potara. Quando o Goku se pergunta como eles fizeram para se separar, o Kaioshin relembra do que aconteceu com o Vegito lá atrás, depois de ser engolido pelo Buu. E ele explica que por causa de um gás no corpo dele, a fusão era desfeita. E realmente, eu concordo que é uma explicação bem rasa. Só que eu prefiro bem mais essa explicação do que simplesmente aceitar que logo o Kaioshin não sabia que a fusão Potara não era eterna e imortais, né? E no final do episódio, Goma, Dexo e Neva chegam na plataforma celeste, onde estavam Dende e o Sr. Popo. Goma então ordena que Neva reúna as esferas do dragão da Terra, que haviam virado pedra, numa cena que mostra o quanto Neva é poderoso em quesito de poderes mágicos. Ao invocar Shenlong, Goma realiza seu desejo e transforma todo mundo em criança novamente, e aqueles que já eram crianças viram bebês. E quando ele iria fazer os outros 2 desejos, Shenlong se recusa, dizendo que só realizava 3 desejos de clientes fiéis, o que é muito estranho. E assim termina o primeiro episódio. Já no segundo episódio, os guerreiros Z ficam confusos depois de perceber que viraram crianças. E ao mesmo tempo, na plataforma celeste, Goma começa a reclamar dessa zoeira que Shenlong tinha feito com ele, realizando apenas um desejo ao invés de 3.
Vale dizer que o segundo pedido dele seria ter um artefato conhecido como o Terceiro Olho Demoníaco, e segundo ele mesmo, aquele que colocá-lo na testa ganhará um poder extraordinário. Porém, foi perdido durante o reinado do Rei Supremo Abura, que deve ser o pai de Daburá. Uma pergunta para o Neva se ele não poderia fazer o mesmo que ele fez para reunir as esferas da Terra, só que com as do Reino dos Demônios. Então Neva fala que a única maneira de conseguir as esferas de lá é derrotando os Tamagamis, que são 3 guardiões que provavelmente foram criados por ele também para protegê-las. Goma então resolve capturar Dendê, que agora era um bebê, para não dar chance dos guerreiros juntarem as esferas do dragão de novo e reverter o pedido dele, já que sem o criador das esferas elas ficariam inúteis. Kibito então leva Piccolo e o Kaioshin até a plataforma celeste para ver o que estava acontecendo, pois haviam sentido uma presença estranha lá, e devia ser a causa do problema. E lá o Sr. Popo conta tudo o que aconteceu, e quando ele diz o nome de Neva, Piccolo age como se soubesse quem era, e conta que Neva foi um lendário Namekusei-jin que ficou no Reino dos Demônios para proteger as esferas de lá. Ou seja, ele foi o único que ficou enquanto os outros da sua raça partiram, mas ainda não fica claro por que os Namekusei-jins fugiram de lá. Goku então diz que eles precisam ir atrás dos 3 vilões e resgatar Dendê, porém o Kaioshin diz que não é possível se teletransportar para lá e pede para o Kibito buscar uma velha nave que foi usada por ele para chegar naquele universo, provavelmente depois de virar o Kaioshin. O problema era que a nave estava muito velha e não estava funcionando mais, por isso Goku tem a ideia de levar a Bulma até lá para ela consertar a nave. O problema é que ele não conseguia nem voar, pois essa mudança de estatura meio que bagunça o seu controle de Ki, o que impede ele e os outros personagens de utilizarem seus poderes corretamente. Kibito acaba levando Bulma e Vegeta para lá, já que é o único que consegue utilizar seus poderes normalmente. E enquanto ela consertava, Vegeta aproveita para tirar suas dúvidas sobre o Reino dos Demônios. O Kaioshin fala que nem todo mundo que tem orelhas pontudas é de fato um demônio. E Kibito completa contando que há muito tempo atrás, muitos demônios quiseram a liberdade, enquanto outros foram em busca de dominar outros planetas. E provavelmente, por conta de muitos demônios escaparem de lá, a viagem passou a ser proibida. Tem uma rápida cena do Goku indo atrás do bastão mágico, que não é tão relevante, mas serve para fazer uma graça com o Mestre Kami, e por algum motivo ele também virou criança. No final do episódio, uma outra nave chega até lá. Dessa vez estava sendo pilotada por Glório. Glório se apresenta e pede para Goku ir com ele até o Reino dos Demônios e derrotar o Rei Goma. Goku aceita, mas o Kaioshin pergunta como que ele conhece Goku, e Glório explica que o Rei do Terceiro Mundo dos Demônios havia assistido à luta deles contra Majin Buu e o mandou nessa missão. O Kaioshin se mostra bem desconfiado com essa história, mas pelo fato do irmão dele também estar envolvido, ele decide ir junto com eles nessa viagem, e assim acaba o segundo episódio. No terceiro episódio, Goku e o Kaioshin já estão a caminho do Reino dos Demônios na nave do Glório, e para isso eles terão que passar pelo Warp Sama, que é uma espécie de portal que guarda o Reino dos Demônios, impedindo a passagem daqueles que não têm permissão de entrar e sair. E por isso é necessário ter uma identificação e uma senha para passar. E depois de serem engolidos, é mostrado outras 3 entradas que dão passagem para 3 mundos dos demônios, que são o primeiro, o segundo e o terceiro. Glório diz que irão para o terceiro mundo, pois não tinha permissão de acesso para os outros 2, o que aumenta as suspeitas do Kaioshin. Eles finalmente chegam no terceiro mundo dos demônios, e o Kaioshin lamenta não ter conseguido passar a senha de acesso para o Kibito poder segui-los. Ele acaba explicando como era esse sistema de passagem para os outros mundos, e fala que antigamente era liberada a passagem e não precisavam de uma senha para transitar entre os 3 mundos. Glório diz então que agora ficou muito mais restrito e apenas os seres do primeiro e poucos do segundo têm livre acesso. E o Kaioshin, que ainda estava desconfiado, pergunta se Glória é do primeiro mundo, o que ele responde que não, mas faz certos trabalhos por lá. Goku tem uma fala bem interessante nessa cena, que faz a gente lembrar que, por mais que aquele seja o reino dos demônios, eles não estão no inferno. Esse mundo, na minha teoria, se trata na verdade de um outro plano de existência, como é o outro mundo, né? Onde apenas os mortos e poucos seres podem chegar lá. Só que aqui é limitado apenas aos demônios. No meio do caminho, Goku pede para Glório parar para respirar um pouco de ar puro, e acaba descobrindo que o ar de lá é mais pesado do que o da Terra, graças a um gás que é expelido pelos vulcões de lá. E num diálogo entre Glório e o Kaioshin, descobrimos que ele é de uma raça chamada Glind, que viviam no segundo mundo dos demônios. Voltando para a nave, eles chegam numa cidadezinha para passar a noite, e eu gostei muito dessa cena, pois mostra a variação dos personagens que vivem nesse mundo. Por mais que todos ali sejam demônios, eles não são uma raça onde todo mundo é parecido, como é normalmente Dragon Ball, o que traz um enriquecimento muito bom para a história. Eles acabam se hospedando num hotel e vão até um restaurante porque o Goku, como sempre, estava com fome. E é aqui que começa a melhor cena dos 3 episódios na minha opinião, porque é uma cena de luta, né?
E todo mundo sabe que fã de Dragon Ball é tarado por lutinha. E essa luta acaba acontecendo porque um dos demônios que estavam lá percebe que Goku não é um demônio por causa das suas orelhas redondas. Mas a surpresa é que quem acaba dando o primeiro golpe é o Glório, que desde o início aparenta ser um personagem mais tranquilo. Depois de comer seu hambúrguer, Goku finalmente decide partir para ação. E eu não vou comentar muito mais sobre a luta, mas eu posso dizer que o forte desse anime são as coreografias. E isso fica ainda mais na cara nas próximas lutas que virão. E no final do episódio, eles descobrem que tinham sido roubados pelos caras que levaram um pau deles no restaurante. Assim finalizando os 3 episódios iniciais de Dragon Ball Daima. Agora eu vou dar um pouco da minha opinião sobre o anime. E eu sei que eu estou bem atrasado para comentar sobre, e ainda mais que agora que o anime já tem mais de 10 episódios lançados, né? Mas eu tava com uma vontade muito grande de falar desse anime e achei que seria melhor se eu começasse pelo início mesmo e ir comentando sobre cada episódio, ao invés de esperar o anime acabar para falar dele. Bom, minha opinião sincera sobre Dragon Ball Daima é que quando foi revelado que teria uma nova animação e que todos os personagens seriam crianças, eu já fiquei meio decepcionado. Eu pensei que estavam tentando relançar o Dragon Ball GT, só que mais infantil do que nunca, né? E como a minha experiência com Dragon Ball Super foi terrível, eu já não tinha ânimo nenhum para esse anime. Só que eu resolvi dar uma chance e acabei me surpreendendo. Eu gostei de verdade de Dragon Ball Daima, e a história até o momento é legal, os personagens novos são interessantes, a aventura também acho que funciona, mas o que mais me fez gostar do anime foi o personagem do Goku. Sinceramente, eu não acabei vendo a opinião de outras pessoas que assistiram, eu até prefiro ter a minha própria opinião antes de comparar com a dos outros. E o que eu senti assistindo todos esses episódios que foram lançados até agora é que eles acertaram bastante no Goku. Ele não é uma pedra sem sentimentos, igual muita gente pensa, mas também ele não é um completo retardado que não sabe o que é um beijo, igual fizeram no Dragon Ball Super. Goku aqui é um ser humano, entre aspas, né? Ele não é um fanático por lutas igual transformaram ele. Um exemplo é que quando ele chega na plataforma celeste, no segundo episódio, ele diz ao Kaioshin que eles precisam ir atrás dos vilões para salvar o Dendê e para voltarem ao normal. Eu posso até estar enganado, mas acho que esse é o único objetivo dele. Eu não vi ele perguntando se tal personagem é o mais forte, qual que é o poder de luta do tal personagem, nem muito louco para lutar com um vilão, né? E isso eu acho que é um acerto, viu? Deixa o personagem mais humano, né? E para mim, acho que a principal coisa que me desagrada no anime é a infantilização. E para mim é um problema, pois tira a serialidade da situação. Você fica pouco animado com os personagens na tela porque o traço é todo redondo, é muito fofinho. Você sabe que o nível de violência ali vai ser baixo ou até meio que nulo, né? O que é o contrário do que a gente quer ver na tela quando se trata de Dragon Ball. Só que mesmo assim, eu consegui assistir bem de boa porque eu acabei aceitando que essa é a proposta do anime. Dragon Ball Daima é mais sobre os personagens, sobre a aventura do que batalhas em si. Eu já ouvi falar na internet, não sei se é verdade, que o Akira Toriyama, ele não gostava muito de Dragon Ball Z, ou no que se tornou Dragon Ball, por causa da violência exagerada, né, entre aspas. Pois desde o início, a sua história era sobre aventura, comédia com um pouco de ação. O que foi uma fórmula que eles tentaram resgatar no Dragon Ball GT, mas acabou não saindo tão bem quanto eles esperavam, né? Só que eu acho que eles conseguiram acertar a mão dessa vez em Dragon Ball Daima, pois a aventura está lá, não tem tanta comédia assim, e as lutas são boas. O que vai de encontro com o que eu achei ruim, né, que é o traço mais infantil. E por um lado você tem uma obra que não vai focar na violência, você contorna isso com uma luta bem coreografada. E é o que acontece em Dragon Ball Daima. Até agora, em todos os episódios que lançaram, as lutas que eu assisti eu gostei bastante. Mas e vocês? O que estão achando do anime? Vocês estão gostando? Não estão gostando? Deixa aí sua opinião, fala aí os motivos. Diz aí também o que você achou do vídeo, se gostou ou não gostou. Eu queria muito saber a opinião de vocês, onde eu posso estar melhorando, porque eu tô querendo seguir seriamente com o canal dessa vez. Então deixa essa força aí pra me ajudar, beleza? Muito obrigado por ter assistido, tamo junto, falou!